temos um chamado, uma palavra a pregar, mensagem poderosa que pode vidas transformar. É nosso privilégio servir, cumprindo a missão, levando esperança a toda tribo e nação. Toda tribo e nação. Jesus voltará. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. Feliz sábado. Eita, eu estou falando alto, o negócio está. Feliz sábado novamente a todos, sejam muito bem-vindos à casa do nosso Deus. É o nosso 11º JA do ano, né? Eu gosto de enfatizar bem porque o JA, o Brasil todo foi declinando, quase morreu. Mas se Deus quiser, ele vai colocar no meio e não deixa de ser um do nosso Deus. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Vocês estão na onde? Recife? Distrito da Paz. Aqui é todo caracterizado, né? Os bravadores. Deus abençoe, viu? A vida de vocês e volte sempre aqui na nossa igreja, tá bom? Vamos começar? Vamos louvores, vamos convidar a nossa regência para começar o nosso jantar de hoje. Vamos dar início, vamos cantar o hino Teu Poder. Teu poder.
venha te encontrar, venha abençoar esse lar, que possa dar frutos, que nós possamos a cada dia ter a tua palavra na nossa mão. Para isso, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Perante o Rei, diante desse tribunal, estou aqui para ser julgado no final. Culpado sou e já não posso apelar e nem fugir. Agora tenho que enfrentar. Posso nascer pensando ele me olhar e diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Não posso ver, é impossível manter o amor assim. O condenado foi por mim, e salva o poder se entregou. E a lembrança que eu começo a chorar, ela é para mim. Eu penso em tudo que eu fiz, mas ele olha e diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Eu paro de joelhos, olho, eu quero agradecer mais pouco por a minha vida te ouvir dizer: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro. Eu já paguei o preço, te declaro sem Seja bem-vinda, irmã Taline, ao nosso bate-papo JA, viu? Obrigada, Maris. Bem, vamos começar nosso bate-papo. Tá ok aí? Ok? Pronto, vamos lá começar. Taline, seja muito bem-vinda. Temos 235 perguntas para você agora.
Tá certo? Pra gente conhecer um pouco melhor sobre a nossa irmã, tá bom? Tá certo. Seja muito bem-vinda. Taline, conta pra gente, pros irmãos que vieram nos visitar hoje, para as nossas redes sociais, nossos telespectadores, quem é Taline? Bom, a Aline, eu, né? Eu sou uma pessoa muito tímida. Também sou uma pessoa que gosta de estar com as famílias, somente a minha família, né? E gosto de ajudar as pessoas e gosto também bastante, sou apaixonada pelos animais. E é isso, uma pessoa caseira, essa sou eu. Amém. Pessoal, ela, a gente tem que dar um tiquinho, né, porque ela é muito, como é que eu posso dizer, ela é muito envergonhada, né, mas para ela já estar aqui já é uma grande vitória. Então, como a gente sabe que você, mas não se preocupe não, se sinta em casa, você está na casa de Deus, você está no melhor lugar do mundo, viu? Não se preocupe não. Taline, o que tu mais gosta de fazer nesse mundo? Diz aí, conta pra gente aí. Bom, o que eu mais gosto de fazer, como eu já falei, é estar em família, estar com a minha família. É o que eu mais gosto de fazer. Tá certo. Taline, qual a tua relação hoje com a igreja? Sabemos que você é uma nova, né, uma novata, ela e seu esposo antes, uma novata na fé. Um ano do... Vai fazer 2 anos. Dois anos em setembro, então um bebezinho ainda, né, na fé, ela é a esposa. Me diga qual é a sua relação hoje com a igreja? A relação, assim, é muito boa. Com os irmãos, no ambiente da igreja. E eu tenho aprendido muito. Amém. Como foi, como você está falando 2 anos, né, que você se batizou, você e seu esposo? Isso, vai fazer. 2 anos. Então conta pra gente um pouquinho como foi o teu primeiro contato com a igreja? Como foi o teu primeiro contato? Quem foi que lhe incentivou a você vir para a igreja, aceitar o batismo, aceitar Jesus? Certo. Bom, quando eu conheci a igreja, foi quando eu morava com meus pais no sítio, né? Antes de vir morar em Pombos. E lá onde a minha mãe mora, tem um irmão que se chama Fernando. E ele perguntou a mim e a minha mãe se a gente aceitaria o estudo bíblico. E a gente acertou com muita alegria. Isso foi antes de eu casar, já faz uns 12 anos que ele me deu esse estudo. E quando ele começou a me dar esse estudo, a mim e minha mãe, eu fui compreendendo a palavra de Deus, que era totalmente do que eu achava. E foi daí que eu fui compreendendo que a igreja que eu participava era totalmente diferente. E foi o tempo que eu vim a casar, né? E após eu casar, eu indo pro sítio visitar minha mãe, ele perguntou a minha mãe novamente se podia falar aos domingos sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. E a meu esposo também, aí foi quando ele começou aos domingos ir lá. E meu esposo também gostou muito. E ele disse que quando a gente estivesse preparado e quisesse se batizar, falaram isso com ele. Foi o que a gente fez. No momento que eu e meu esposo, a gente decidimos se batizar, nós comunicamos a ele. E foi de tal que a gente se batizou na igreja de Pirituba, porque é onde ele participa lá. Porque assim, como ele deu um estudo a gente, eu tenho um grande carinho por ele. E por isso que eu achei, assim, pelo carinho que eu tenho por ele ter me dado a palavra,
eu e meu esposo achou melhor se batizar lá devido ao carinho que a gente tem por ele. E foi assim que a gente conheceu a igreja. Amém. Tá vendo? É uma história que a gente não conhece. Eu mesmo não conhecia a história dela. De há 12 anos atrás, mais de uma década, ela tem um contato com o irmão Fernando. Ele ainda é vivo? É vivo, né? vivo. Então, irmão Fernando, Deus abençoe o senhor, a sua família, e que o senhor continue nessa parte missionária, levando mais pessoas aos pés de Cristo, tá bom? Amém. Taline, Oxe, nem eu estou entendendo aqui. Você está disposta a espalhar para o mundo que Jesus vai voltar? Se sim, o que tu pretendes fazer? Eu sei que às vezes a gente chega na parte cristã, a gente chega ao extremo, que para mim o extremo é o comodismo. O comodismo é onde Satanás quer que a gente fique. Ele não quer que a gente saia para ser missionário. Mas eu te faço essa pergunta. Você está disposto a dizer ao mundo que Jesus vai voltar? Sim, eu acho isso muito importante, né? Porque ele tá para voltar, né? Isso a gente vê ao mundo que Deus ele vem, a gente não sabe quando, mas que está próximo. E o que eu poderia fazer é dar estudo bíblico, passar a palavra para as pessoas que precisam nesse momento, né? Amém. A gente estava comentando hoje lá em Gravatar sobre realmente o PG lá na casa de Anderson. O PG jovem lá na casa de Anderson foi maravilhoso pelo fato dele ter levado a família dele, né? Que são pessoas católicas, pessoas nos quais nós amamos muito, para tentar, não é, ter um estudo ali. E eles, eu até já disse a vocês, né? Se quiserem estudo bíblico, a igreja está de portas abertas para a gente lá, tá certo? Foi muito bom o estudo bíblico lá, o PG nosso lá. Tá lindo, vamos continuar. Qual a pessoa mais importante do mundo para você? Qual a pessoa mais importante? O mundo é Deus. 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 Amém. Você mudaria alguma coisa hoje na igreja? Não mudaria não. Não mudaria? Você tem alguma ajuda da igreja desde o seu rebatismo do seu esposo? Ou do rebatismo não, do seu batismo. Vamos dar um exemplo. Como você é nova na fé, você está tendo a ajuda dos irmãos, você está tendo o contato, o apoio, dentre todos, né? Que fazem, porque a gente sabe que muitas pessoas às vezes fica somente questão de número. Você se batiza, tem 30 batismos no ano, mas às vezes os irmãos não vai nem lá saber como é que ele está o pós-batismo, né? A gente pode falar isso até na venda de um carro, pós-venda. Como é o pós-venda de um carro? Como é o pós-batismo? Você poderia explicar para a gente se está tendo isso com vocês ou não? Sim. E assim, os irmãos chamam para participar das coisas. Feito você mesmo me chamou para participar do programa jovem. Então, isso tem me ajudado muito na minha timidez e ajudado nas coisas da programação da igreja. Tá certo. Bem, essa pergunta, eu vi essa semana essa pergunta, né, de uma pessoa muito importante da igreja. E eu vi, Taline, eu disse, eu tenho que perguntar isso a Taline, porque essa pergunta não é para você. É para você, porque você está aqui, mas eu faço essa pergunta a todo mundo. Você precisa de Deus? E por quê? Se sim e não, por quê? Preciso, claro que eu preciso. E porque sem Deus a gente não somos nada. Então, é isso. Deus é tudo em nossas vidas. Se a gente não tiver Ele, a gente não tem nada. Amém. Essa pergunta ela é muito difícil, sabe por quê? Taline respondeu na sinceridade dela, mas a gente sabe que quando essa pergunta é feita para cada pessoa, se eu preciso de Deus, às vezes eu me coloco num lugar, num patamar maior do que Deus. Às vezes eu não preciso de Deus. Às vezes a gente fica pensando que o que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo, é a correta. Não, mas tem que ser da forma que Deus quer que a gente faça. Tanto nos louvores, nas orações, nas presenças aos cultos. Isso é muito importante. Você colocou que Deus é tudo na sua vida. E Deus tem que ser tudo na nossa vida, realmente, né?
Bem, Taline, para terminar, eu queria que a nossa cameraman ali desse um zoom bem bonitão no rosto de Taline. Dê um recado agora, Taline, para os nossos jovens, que vai para o mundo inteiro, viu, esse recado, viu? Dê um recado para os jovens aí do mundo inteiro. Bom, o que eu digo aos jovens, às pessoas que estão assistindo, é que estudem a Bíblia, que possam estudar a Bíblia, compreendê-la, porque às vezes a gente escuta as coisas e em outras igrejas, né, que quando a gente vem estudar a Bíblia, a gente vê que não é a realidade do convívio que a gente vive. E estudando a Bíblia, a gente tem a resposta para tudo dessa vida. E falar que lá fora o mundo não traz nada de bom para a gente, né, que somos cristãos. E é isso que Deus quer, que a gente possa estar mais perto dele. E a gente só vai estar perto de Jesus orando e estudando sobre a palavra dele. É isso. Amém, amém. Volta aqui pra gente. Voltou? Pronto, não? Que é isso? Chama os universitários aí para ajudar. Bem, nós estávamos falando agora, a gente fez o bate-papo, né, com Taline, e agora a gente vai fazer o bate e volta. Eu falo uma palavrinha e você responde bem brevemente, tá certo? Certo. Bem rapidinho. Marido. Marido para mim é meu melhor amigo. É o presente que Deus me colocou aqui na terra. Amém. Família. Família para mim é minha base. Sua base. Os seus amigos. Meus amigos pessoas especiais. A igreja. A igreja é acolhedora. Os mandamentos. Os mandamentos é o que a gente deve cumprir, né? Que é o que Deus deixou para nós. Certo. A Bíblia. A Bíblia é o caminho para a gente, para tudo, o caminho de tudo. Certo. Jesus para você é o quê? Salvador. A volta dele é o quê? A volta é vida eterna, né? O mundo para você é o que hoje? Hoje, o mundo para você é o quê? Bom, o mundo para mim hoje é a pergunta. O mundo para mim hoje é assim, é poder ajudar as pessoas que realmente necessitam. Tá certo. E para finalizar hoje, né, nosso bate-papo, qual é o teu maior sonho? O sonho é daqui da terra. Qual é o seu maior sonho? Dependente de ser na terra ou... Bom, eu tenho dois. Então fala os dois. O primeiro é ver Jesus. E o segundo é... Eu não digo ser mãe, né? Que mãe eu já sou. De duas anjinhas, dois bebês que Deus guardou. Mas... é de ser mãe novamente, um bebezinho no colo. Amém, amém. Esse foi o nosso bate-papo, né? Nosso bate-papo, bate e volta com a nossa irmã Taline. Gostaria de convidar o irmão, me esqueci com Ivan. Irmão, só poderia fazer uma oração agora? Convidar o nosso irmão, nosso visitante, convidar a família, né, de Taline, é o irmão Anderson. Venha para cá que o irmão Ivan vai fazer uma oração especial para a família dela. O senhor pode se ajudar? O senhor pode se ajudar? O senhor pode? Não? Então, mas a gente faz ele aqui então. O senhor faz. Vamos nos ajudar. O irmão vai fazer uma oração pela família dela. Santo, Santo, Deus, muito obrigado, Senhor.
Amém. Jesus. Amém. Eu que eu tivesse agradecido por Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Ivan. Obrigado, Taline. Nada. Bem, queria agradecer, né, a presença dos nossos irmãos que vieram de fora do distrito da Várzea, né? Nosso irmão Ivan, Adeilda, Ivana e Sandoval. Pronto, agora ficou registrado, certo? Muito obrigado e sejam bem-vindos. Voltem sempre. Bem, pessoal, agora, como a gente já teve nosso bate-papo, a continuação do nosso JA vai ser com a nossa irmã Larissa. Ela vai apresentar para vocês um breve resumo do livro Mensagens aos Jovens, da irmã White, do capítulo 10, que tem dizendo um inimigo poderoso. Não é verdade? É esse? É? Mas não vai pregar não, né? Ah, é? Ah, tá certo. Feliz sábado a todos. Como o Maurício falou, eu vou fazer um breve resumo do capítulo 10 do livro Mensagem aos Jovens, da nossa irmã Ellen White. O capítulo tem como título Inimigo Poderoso. E ele vai fazer realmente uma alusão, não. Ele vai evidenciar esse poder de Satanás. A Ellen White fala que aquele que teve poder para levar o próprio Cristo até o topo do pináculo para ser tentado, vai usar esse mesmo poder com a geração de hoje, que não tem sequer a metade nem um pouquinho da sabedoria que Cristo teve. Por isso a gente deve ter muito discernimento, muita comunhão com Deus para não cair nas suas artimanhas. Ela também fala que a missão de Jesus foi nos libertar desse poder. Satanás está solto, está rodando, gira o mundo pela direita, pela esquerda, por cima e para baixo. Então, devemos ficar sempre alertas e a única certeza que temos é que só Deus pode limitar esse poder. Um ponto também que ela destaca é os disfarces de Satanás. Ele é muito astuto para colocar suas armadilhas abertamente e ousadamente. Então, porque seria mais fácil da gente perceber, da gente se lembrar e da gente não cair. Mas, ao invés disso, ele vai sutilmente, tenta passar por despercebido, preparando enganos para que a gente não perceba quem ele é e assim fiquemos mais a pecar, né? A cair em tentação. Uma coisa que ela fala também é que ele se agrada das pessoas que falam que ele não existe ou das pessoas que tentam criar uma imagem fantasiosa dele, um personagem fantasioso, um animal. Ele se agrada disso porque assim, dessa forma as pessoas vão pensar que é um simples personagem, uma coisinha, uma besteirinha. E ele usa essas pessoas, eu coloquei aqui, ele habita nessas pessoas e trabalha por intermédio delas, a divulgação desse conteúdo. Então, a forma que ela destaca de não cair, de perceber esses disfarces, de perceber essas sutilezas, é se preparar, estar realmente em comunhão diária com Cristo. Um ponto que ela fala também é a batalha pela alma. Eu ia ler um texto de uma visão que ela fala, mas eu vou só resumir. Ela fala que ela viu os anjos de luz, os anjos de Cristo, batalhando contra os anjos caídos, contra os anjos maus, por uma alma. E destaca muito bem que Satanás faz de tudo para não perder uma alma cativa. E quem é essa alma cativa? Somos nós. Somos os homens caídos, os homens depois de Adão e Eva, depois do pecado. Então ele teme que os seus servos busquem o rival dele, busquem a Cristo, porque sabem que o poder de Cristo é muito maior que o dele. Ele sabe também melhor do que nós mesmos, o poder que nós podemos ter quando estamos firmes em Cristo. Ela fala que na visão dela, quando uma oração fervorosa da alma cativa fazia os anjos maus tremerem de temor mesmo e de desespero. Então,
só mostra a importância da oração na nossa vida e da comunhão com Cristo diariamente. Então, que possamos nos apegar a isso. Boa tarde. Que bom que estamos aqui, né? Para estudar um pouco da palavra, para estarmos juntos, para adorar nosso Deus e para que o Senhor a cada dia nos use para toda boa obra. E o título da nossa meditação de hoje à tarde é Um Corpo Morto. E aí vamos juntos ler o Salmo 119, versículo 11. Vamos aí. Quem abrir primeiro, pode ler. 119, verso 11. Muito bem, Irineu. Em primeiro lugar aí, nosso irmão Irineu. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Às vezes a gente não consegue guardar muita coisa, né? Mas tem algumas passagens da Bíblia que nos marcam e a gente consegue guardar e também usar em momentos oportunos. Momento que a gente está ali um pouco precisando daquela palavra ali e ela vem e nos chama a atenção. Tem aqui também uma citação de Frank Burgess que diz assim, ó, nossos corpos são adequados para serem nossas autobiografias. E aí, realmente, nosso corpo é o que a gente faz com ele, né? A gente vê uma pessoa que tem músculos, que é bem preparada, a gente já deduz, né? Acho que essa pessoa come bem, faz exercício, dorme na hora certa, né? Já tem pessoa que tem um aspecto tão cansado, feito no meu caso, né? Que tem insônia, às vezes estou por ali meio cochilando, às vezes tem um irmão que toca assim. Mas, realmente, nossos corpos falam, né? Quem a gente é. E aí, durante as horas anteriores ao amanhecer de 30 de abril de 1943, um submarino inglês chamado HMS Seraph desliza sigilosamente pelo porto de Huelva, uma pequena cidade da costa sul da Espanha. E o que foi que aconteceu? Nesse país, infiltrou-se um espião alemão. E o que ele queria saber? Dos projetos para uma guerra ali que estava prestes a acontecer, né? E esse espião estava bem atento a todo o movimento que acontecia. E aí, a bordo do Seraph, jazia um corpo congelado de um jovem inglês anônimo, que ele morreu de pneumonia. Então, um homem chamado Evan Montagu, ele bolou um plano para forjar a identidade desse homem desconhecido. E aí eles fabricaram uma identidade de um major chamado Martin e tornou ele uma pessoa real. E o que foi que eles fizeram? Eles colocaram uma foto de uma jovem, forjando como se ela fosse a noiva dele, algumas cartinhas, né? E tinha também na carteira dele bilhetes do pai, tinha também fósforos, chaves, e também tinha bilhetes de teatro e muitos outros objetos que normalmente são encontrados no bolso de um homem. E, inclusive, as datas do teatro, das contas e das cartas foram cuidadosamente coordenadas com a suposta partida da Inglaterra. A missão desse falso comandante Martinho era levar em um receptáculo selado várias cartas do alto comando aliado dirigidas ao comandante-chefe das tropas que operavam no norte da África. Então, o que é que essas cartas continham?
continham as informações, como se fossem informações secretas, para falsas informações, né? Dizendo que os exércitos aliados iriam tentar invadir a Europa pela Grécia e não pela Cilícia, lugar de onde todos consideravam o mais lógico. E essa engenhosa operação, ela foi executada pelo capitão, né? Como eu falei antes, o capitão de corveta Evan Montagu, que ele era do almirante britânico. Então, ele depois fez um livro com base no que aconteceu. Então, o que ele fez? Aquele homem nunca existiu, mas fez com que as tropas, o exército alemão, fosse realmente enganado, né? O que aconteceu? Um pescador espanhol teve acesso a esse corpo e, para ele, foi uma descoberta maravilhosa, né? E aí levou, que a gente pode dizer, um cavalo de Troia, né? Um homem ali falso, com identidades falsas, informações falsas. E ali, quando os oficiais do alto comando alemão estudaram tudo detalhadamente, convenceram-se de que os aliados se propunham a desembarcar na Grécia. E o próprio Hitler foi informado e ordenou a transferência para a Grécia a forte defesa militar que eles tinham, que até então estava na Cilícia, ilha que constituía um verdadeiro alvo da invasão aliada. Então, o que foi que resultou? Resultou que dessa ação foi que os exércitos aliados realmente desembarcaram na Cilícia, mas a força maior estava lá na Grécia, né? E aí, em 17 de agosto de 1943, sob o comando do general George Patton, com mínimas oposições e perdas de vidas. Então, vocês sabem que o engano, ele é uma arma utilizada em guerra. Utiliza-se todo tipo de arma em guerra. Existe envenenamento das águas, existe prisões das pessoas que estão sendo atacadas nas cidades. E essa daqui foi uma das estratégias que surtiram efeitos. E aí, quando o Montagu ele fez o seu livro, no prefácio ele colocou assim, ó: desorientar e confundir o inimigo sempre foi um dos princípios cardeais da guerra. Os truques são utilizados há tanto tempo que não é fácil inventar um processo novo para disfarçar, seja nossa potência, sejam nossas intenções. Além disso, para a execução dos truques, bem como para seu planejamento, exige-se um cuidado meticuloso. Caso contrário, em vez de iludirem o inimigo, servem apenas para revelar o que desejaríamos esconder. Então, foi uma forma muito meticulosa, como realmente foi relatado aqui, né? Bem diferenciado esse truque, mas o que a gente tem que entender é que estamos em meio a uma guerra. E Satanás, ele está trabalhando na obra do engano há muitos anos. Muitas vezes nós sucumbimos porque a gente acha que a gente sabe de alguma coisa, que a gente entende alguma coisa. Isso aí estende-se muitas vezes para os jovens, porque eles acham que, pelo pouco que entendem, já podem sobreviver a terríveis tentações. Mas a gente sabe que todo mundo está passivo a cair. E aqui você vê que foi enganado um homem, que ele era muito inteligente, e um grande exército. E não só isso, uma equipe que trabalhava diligentemente com
documentos e aí eles foram verdadeiramente enganados. Então, qual é a lição grandiosa que a gente pode tirar disso? É que Satanás ele é um inimigo poderoso e ele tem potencial para nos derrubar. E aí muitas vezes a gente quer lutar com as nossas próprias armas. Às vezes a gente quer analisar com os nossos olhos, que muitas vezes estão enfraquecidos. E a gente poderia analisar também a situação em que Daniel e seus amigos foram pegos, porque quando Nabucodonosor pediu para os seus comandantes trazer, eles disseram que queriam pessoas que tivessem grande inteligência e que fossem uma referência no ambiente deles. Então, o que acontece? A forma como eles trabalhavam era tirando ou acrescentando à cultura deles e os costumes, a alimentação e os outros hábitos, para que pudessem corromper. E eu pergunto a vocês, o que está sendo trazido para a nossa comunidade hoje, para os nossos jovens, para nós? O que nós contemplamos a cada momento? Muitas vezes, na maioria das vezes, são coisas que nos intertem, mas também nos tira a atenção do foco e de onde temos que seguir e os nossos propósitos. E é interessante que, hoje em dia, muitas vezes as pessoas procuram ajuda psicológica, ajuda também religiosa ou até para o próprio Deus e diz assim: caio sempre em coisas que eu jurei que não cairia mais, em pecados que eu disse que não ia mais cometer. Mas aí muitas vezes o que é que a gente está fazendo? A gente está sendo atacado numa praia, num lado da nossa vida, mas o motivo é porque esse outro lado não está sendo cuidado. Então às vezes a gente está focado aqui, no problema. Você está focado no resultado, no que está acontecendo no dia a dia. Porque eu sempre deslizo, porque eu sempre caio aqui, porque você está fraco espiritualmente, porque você não está entendendo que você não pode lutar sozinho, você precisa de ajuda. Então aí a gente vai abrir em Daniel, capítulo 1, versículo 8, e vamos ver o que foi que Daniel decidiu guardar. Temos duas praias, como a história trouxe, a praia da Itália e a praia da Grécia, que no caso seria a margem da praia da Cilícia, né? Que foi onde realmente foi atacado. E aí, gente, o porquê estamos falhando, o porquê de um lado a gente está lutando e do outro lado a gente está deixando descoberto e sem assistência. E vamos ver o motivo aí. Alguém pode ler para mim? Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele pediu aos chefes dos oficiais permissão para comer outros alimentos. Ok. Um ponto aí, né? Muito interessante. Mas a gente vai esmiuçar um pouco mais, tá certo? Vamos ver no capítulo 6, versículo 10, qual foi a outra praia, qual foi a outra área em que Daniel deu atenção e que muitas vezes a gente deixa um pouco de lado. Alguém quer ler? Capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante dos seus filhos, como costumava fazer. Então vejam só, essas duas áreas são áreas essenciais.
Quando você coloca na sua mente que se o seu corpo está sã, sua mente está sã, você vai ter discernimento. Você vai ter foco. E o que é que estamos fazendo hoje? Eu digo por mim. Nos alimentamos mal, não tomamos água na medida certa, não dormimos bem, não cuidamos da forma apropriada dos nossos relacionamentos, não é? E aí o que é que acontece? Se você se alimenta mal, não tem como você ter uma vida espiritual boa. Hoje em dia, muitos jovens dizem assim, e nós pais, eu digo por nós, digo por mim, tenho 2 filhas adolescentes e tenho uma juvenil de 10 anos, e aí a gente coloca na cabeça que a gente tem que agradar os filhos, né? Vamos comer pizza, hambúrguer, e aí a gente convida o lixo para o nosso lar, né? E aí eu pergunto, por que Daniel ele foi bem sucedido? Porque tinha hábitos fortes. Nossos hábitos são fracos e nos debilitam a cada dia. E aí quando vier qualquer tipo de provação, a nossa mente ela está como? Turva, debilitada. Não permite que a gente permaneça em oração, em vigilância. Qualquer provação nos derruba. Sabe por quê? Essas comidas nos fazem dependentes. Sabe o que a gente faz? Quando a gente está frustrado, a gente come um chocolate. Sabe o que a gente faz quando a gente está triste? A gente come um salgadinho. E aí fica tudo bem. E a gente vai viciando o nosso corpo nesse ciclo de lixo. Isso aí eu não estou falando por mim, não. Isso aí a gente pode ler os livros de Ellen White, os livros que falam sobre depressão, sobre a psicologia. Isso aí é real. A gente já tem nossos filhos e a gente já começa a dar para eles coisa que não é boa. E aí lá na frente, quando a gente está bem mal, que aquilo ali está prejudicando a gente, o que a gente faz? A gente quer fazer o sentido inverso, né? E que é muito difícil. Outra coisa também que Daniel fez foi determinar que ele precisava de tempo com Deus. Daniel estava arriscando a sua própria vida. Minha gente, hoje em dia, as pessoas se sentem arriscando a sua própria vida se não tiverem de frente de um celular, movimentando o dedo para cima e para baixo. Se sentem angustiadas. Muitas vezes colocam a sua vida à disposição de um celular. É a realidade. Às vezes a gente se distrai e faz isso muitas vezes, colocando para segundo, terceiro e quarto plano o estudo da palavra de Deus. E a oração, como a gente estudou hoje, o quanto Jesus orava e o quanto a gente precisa de orar para a gente ter um relacionamento verdadeiro com Deus, com as pessoas e que a gente possa seguir o nosso propósito, não é verdade? Então vejam só, o nosso corpo, ele realmente é uma biografia do que a gente está fazendo com ele. E o inimigo, ele quer que a gente esqueça realmente as leis de temperança, porque ele não quer que Deus seja central na nossa vida. Ele não quer que a gente vença como Daniel. E ele não quer que a gente seja um exemplo para os nossos filhos. Interessante quando Cristo falava que nós precisamos ter uma vida de oração, ele tinha uma vida de oração. Quando ele fala que a gente precisa amar o próximo, ele amou o próximo, a gente sabe amar o próximo. Ele diz que a gente precisa servir. Ele serviu, mas a gente ainda não conseguiu servir à altura, nem 1%. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode entender que Cristo,
Ele está à nossa disposição para Ele fazer a parte dele. Nós precisamos fazer a nossa parte. Daniel fez a parte dele. Ele cercou aqui, ó, a praia que realmente está sendo atacada. E aí os resultados foram diferenciados. Que nós possamos ter em nossa mente bem claro que o inimigo ele tem muitas formas de nos atingir. E que a gente tem que estar alerta. Porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque estamos passivos a ele. Se não errarmos em uma coisa, podemos errar em outra. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos estar atentos, porque a luta está acontecendo agora. É um grande conflito. Estamos no meio dele e muitas vezes a gente não sabe como se defender. Então, nós podemos nos defender apenas através da força de Cristo Jesus, porque sem Ele não podemos nada, mas com Ele somos mais que vencedores. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, queremos, Senhor, admitir diante de Ti que nós temos falhado em muitas coisas, Senhor. Nós também queremos admitir diante de Ti, Senhor, que precisamos da Tua ajuda, mas que também, Pai, nós estamos determinados a tentar fazer a nossa parte, a fechar as brechas, Pai, que podem nos enfraquecer. Nos ajuda a nos alimentar da forma correta, não só fisicamente, mas mentalmente. Que nós possamos, Senhor, nos alimentar do que é puro, do que é bom, do que é agradável. E também, Senhor, que nós possamos tirar tempo de qualidade da Tua presença, para que possamos orar, para que possamos estudar a Tua palavra, Senhor, porque na Tua palavra diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas que possamos, Senhor, não só conhecer a Tua palavra, mas que possamos colocar em prática. Tu sabes o quanto é difícil para nós. Por isso, Senhor, nós te clamamos, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que nos ajude, Pai, nessa caminhada rumo a Canaã celestial. E sabemos que muitos, Senhor, se perdem pelo caminho, não porque o Senhor não dá segundas, terceiras, quartas e milhares de chances, mas porque muitas vezes, Senhor, achamos que estamos tão sujos, tão carregados, tão acorrentados, que pensamos que o Senhor não vai nos aceitar. Mas nós sabemos, Senhor, no nosso íntimo, que o Senhor nos ama e sabe o quanto nós somos fracos e debilitados. Que o Senhor faça o seu querer na nossa vida e que o Senhor venha ter um encontro individual com cada pessoa, Senhor. Sabemos que o tempo de cada pessoa é diferente, mas sabemos que tem um tempo e que sabemos que nós precisamos, Pai, interceder e que possamos a cada dia, Senhor, orar mais, buscar mais, interceder mais e que possamos aprender mais de Ti, Senhor, o que é amar e o que é ajudar. Mas antes de amar e ajudar, que nós possamos ser tratados, Senhor, individualmente. Porque se tivermos, Senhor, doentes, enfraquecidos, nós não poderemos ajudar ninguém, Pai. Nós estaremos tombando e caindo e até prejudicando outras pessoas. Mas que o Senhor possa nos fortalecer, para que possamos continuar, Senhor, pregando o Evangelho e sendo uma bênção para Ti, Senhor, e honrando e glorificando o Teu santo nome. Perdoa os nossos pecados e nos prepara, Senhor, para essa semana que para nós é desconhecida. Mas podemos, Senhor, confiar em Ti, que será uma bênção e que nós poderemos entregar a cada dia, Senhor, nossos esforços, nosso trabalho, nossa família. Faz o Teu querido na nossa vida, Pai, fortalece a nossa igreja. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.
amor infinito que nos busca, que nos traz para mais perto, que nos anima e que faz com que a gente possa ver uma esperança no final do túnel. Agradecemos pela tua promessa maravilhosa de que um dia o pecado será totalmente destruído e nós teremos uma vida melhor com Cristo. Obrigada por essa esperança. E nos ajuda a contar dessa esperança para muitas pessoas, para todos que se aproximarem de nós. Que eles possam também sentir o desejo de conhecer e conhecer as promessas que o Senhor tem para cada um deles. Nos abençoa nesta nova semana, nos fortalece, nos ajuda a estudar mais a tua palavra e orarmos mais. Então, nós te suplicamos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz semana a todos. São levando esperança a toda tribo e nação. Toda tribo e nação.